Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o projeto que foi aprovado na Prefeitura do Rio de Janeiro pelos vereadores do Rio de Janeiro, que criou o Dia da Cegonha Reborn. E mais uma vez eu vou avisar vocês, se você não sabe o que é um bebê reborn ou uma cegonha reborn, cara, tem outros vídeos no YouTube, procura outros canais, sai desse vídeo, vai ver outra coisa. É melhor você fazer isso, porque realmente é um assunto que eu me sinto constrangido, cara. O pior é que eu moro aqui no Rio de Janeiro, assim, e eu gosto de morar no Rio de Janeiro. E eu fico, cara, mas quando tem uma notícia dessa, o meu humor, assim, diminui tanto, cara. São tantos pontos que o Rio de Janeiro perde comigo que realmente eu não consigo entender. E mais uma vez, tem que fazer mais um alerta antes de entrar no assunto. Eu sou libertário. Eu acho que qualquer coisa que as pessoas façam que não envolva agredir a propriedade privada de outra pessoa é justo. Então, se você quer ter um papai reborn, uma mamãe reborn, e ter um bebê reborn, e ser uma parteira reborn, ou uma cegonha reborn, ou seja lá o que for, é seu direito. Não está agredindo ninguém, não está forçando ninguém a nada. Mas eu não tenho como deixar de dar a minha opinião moral sobre o assunto. O que eu acho do assunto como pessoa. E eu tenho que confessar para vocês que eu acho muito cringe isso, muito estranho esse troço. Essa notícia foi sugerida por Padeiro Safado, Peter Não Conhece a Bruxa, Baratuxa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu tô falando pra vocês, cara, por favor, se você não sabe o que é um bebê reborn, cara, para, desliga o vídeo, vai ver outra coisa, ou vai rezar pro Papa, cara. Eu ouvi dizer que tem um Papa novo agora, pô, faz alguma outra coisa da sua vida, não veja esse vídeo não, porque isso aqui decresce a minha crença na humanidade de uma forma absurda, né? A Câmara do Rio de Janeiro, os vereadores do Rio de Janeiro, se reuniram, gastaram várias horas discutindo um projeto, né? O Rio de Janeiro sabe que é uma cidade com poucos problemas. Não tem violência aqui, não tem buraco na rua, não tem falta de dinheiro, não tem salário atrasado, não tem nada no Rio. O Rio de Janeiro é um paraíso, cara, é impressionante. Não tem nada no Rio de Janeiro de problema para os vereadores fazerem. Os vereadores arrumaram um tempo para criar que a data 4 de setembro agora é o Dia da Cegonha Reborn. O Dia da Cegonha Reborn, segundo eles dizem aqui, é porque são as pessoas que preparam os bonecos ultra realistas que imitam bebês, né? Bebês ultra realistas que fazem sucesso com crianças e adultos, né? É exatamente isso. É isso. Cara, olha só, aqui tá aqui o projeto de lei aqui, ó. Projeto de Lei 1892 de 2023 inclui o Dia da Cegonha Reborn no calendário da cidade, cara. Pelo amor de Deus, cara. Ai, meu Deus do céu, eu vou te falar uma coisa, cara. A minha crença na humanidade nessas horas. E no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, cara, pra que isso, cara? Rio de Janeiro é uma cidade linda e uma cidade cheia de problemas, tá? Eu tava sendo irônico quando eu disse que o Rio de Janeiro não tinha problemas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido isso, né? É que na internet às vezes é complicado essa coisa de ironia. Mas enfim, eu estava sendo irônico. O Rio de Janeiro tem um monte de problemas. A gente tem violência, a gente tem assassinatos, a gente tem gente morrendo no SUS sem atendimento, a gente tem polícia que não consegue conter o crime, a gente tem roubos, a gente tem buracos na rua, tem milhares de problemas no Rio de Janeiro. E, no entanto, os vereadores do Rio de Janeiro, que ganham uma boa grana, tá? Eles ganham bem. O vereador no Rio de Janeiro ganha dinheiro, cara. Ganha um bom dinheiro, né? Vereadores que você aprovou agora, cara. Que você aprovou, que você votou em 2024, lembra? Junto com a aprovação do Eduardo Paes. É o que eu falo. O carioca merece a merda que vive, cara. É aquele negócio. Eu tenho que reconhecer que isso aqui é uma causa perdida. O Rio de Janeiro é uma causa perdida. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui mais, cara. Sinceramente. Mas a verdade é essa, né? Aqui, ó, fica instituído no parágrafo 9 do artigo tal, a seguinte data comemorativa: Dia da Cegonha Reborn, a ser comemorado anualmente no dia 4 de setembro. Não vai ser feriado, tá? Não é feriado, não. É só comemoração aleatória, né? E de novo, o meu problema com isso, eu já falei para vocês que de todas as leis que eles fazem nessas assembleias, tanto câmaras de vereadores quanto assembleias estaduais e coisa e tal, e até no Congresso Federal também, de todas as leis que esse pessoal faz, as menos piores são essas leis que, não dá medalha para fulano, né? Muda o nome da rua para não sei o que lá, cria o Dia da Cegonha Reborn. Isso é o menos pior, cara. A verdade é isso. O menos pior que esse pessoal faz é isso. Porque quando eles resolvem fazer uma lei para tentar resolver um problema, aí é pior ainda, cara.
Porque eles não resolvem o problema, ainda criam dor de cabeça para um monte de gente e não resolve problema nenhum. Então, assim, isso daqui é o menos pior de tudo. Mas ainda assim, para pensar, cara. Esse pessoal parou um dia, teve uma votação na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, essas pessoas que ganham um bom dinheiro, pararam um tempo. É como se não tivesse nenhum problema no Rio de Janeiro. Não tem buraco na rua, não tem falta de médico no SUS, não tem nada. O problema é o dia da cegonha reborn, cara. E bom, se você não sabe o que é uma cegonha reborn, a cegonha reborn é o artesão, segundo eles dizem aqui, porque eu confesso para vocês que eu nem sabia que tinha isso de artesão. Aqui, ó. Seja incluído no calendário, olha só, Vitor Hugo, vereador Vitor Hugo do MDB, no calendário da cidade para celebrar as artesãs chamadas de cegonha que fabricam os bebês reborn, né? O que é um bebê reborn? É um bebê ultra realista. E o que está acontecendo virou meio que uma febre nisso, não só no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, né? As pessoas não querem ter bebês de verdade, mas as mulheres, quando chegam numa certa idade, começam a ter o chamado biológico que eles chamam, né? Que eles falam, né? E a pessoa quer ter um bebê, né? E aí, mas não quer ter um bebê de verdade, não quer ter um bebê que vai te acordar de madrugada, que você vai ter trabalho e coisa e tal. E olha só, eu tenho 3 filhos e amo meus filhos. A melhor coisa que eu fiz na vida, de tudo, quando terminar a minha vida, todas as coisas que eu fiz na minha vida, o mais importante que eu vou deixar de herança para o mundo são os meus filhos. Mas dá trabalho ter filho. Dá trabalho ter filho, é verdade. Não é uma coisa fácil, não é uma brincadeirinha, esse tipo de coisa. É a impressão que dá que as pessoas querem brincar, não querem ter um filho de verdade, né? Mas também é muito prazeroso, tá? Você tem ver a criança crescer, né? Deixar de ser aquele saquinho de merda que só entra leite de um buraco e sai merda do outro buraco. E começa a aprender as coisas, começa a entender como é que o mundo funciona, começa a andar, começa a fazer... Cara, isso é uma coisa prazerosa, bicho. Você começa a ver aquilo acontecer, né? Você surgir, criar um novo ser humano, é uma coisa bacana, realmente. Enfim, e eu fico preocupado com isso, né? De novo, do ponto de vista libertário, não tem problema nenhum. Você quer ter um bebê reborn, pô, fique à vontade, não está agredindo a propriedade de ninguém, não está agredindo ninguém, não está fazendo nada de errado. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema que eu vejo é do ponto de vista moral mesmo, do ponto de vista da estrutura da pessoa, porque é o que eu falo para vocês, é a questão da transcendência, né? Quem tem um bebê pet, né, um cachorro, um gato e coisa e tal, de novo, é outra coisa que é direito da pessoa ter, não está agredindo a propriedade privada de ninguém, é direito da pessoa ter isso. Mas tem em mente que isso daí não é transcendência, né? O seu bebê, um cachorro, um gato, vive, sei lá, 10 anos, sei lá quanto vive um cachorro, um gato, e ele não se torna um ser humano, né? Transcendência é justamente isso, você vai, de certa forma, você está contribuindo com a próxima geração, você está deixando alguma coisa para a próxima geração dos seres humanos no planeta, né? E bebê reborn, não preciso dizer, é uma boneca, né? É um pedaço de plástico no final das contas, né? Eu entendo que as pessoas tenham necessidades psicológicas e necessidades, né, de carinho e afeto que talvez precisem de um negócio desse, mas não é um bebê, a pessoa... E o problema disso daqui é que está virando uma febre. Então, as pessoas fazem batizado de bebê reborn, parto de bebê reborn, festa de aniversário de 1 ano de bebê reborn. Meu amigo, é um pedaço de plástico, cara. Não, poxa, que coisa mais decadente isso, né? Então, a questão da transcendência pode parecer uma besteira, mas não é uma besteira não, cara. É uma coisa importante, eu vou explicar para você. Eu, por exemplo, estou com 57 anos de idade, ou alguma coisa assim. Eu nasci em 68, depois você faz a conta aí. Eu tô com 50 e tantos anos, né? E eu sei que eu vou viver aí, sei lá, eu espero viver mais uns 20 anos e coisa e tal, mas daqui a pouco eu tô morrendo, né? Isso é natural, faz parte do ciclo da vida. E eu encaro com muita naturalidade exatamente porque eu me preocupei com a minha transcendência. Eu tô deixando filhos e eu escrevi livros e eu plantei árvores, olha que coisa. E ainda deixei um monte de vídeo no YouTube, né? Isso aí eu não sei se no futuro vai fazer alguma coisa, vai mudar aí o poema da transcendência, né? O poema da eternidade que eles falam, né? Que é essas 3 coisas, né? Você ter um filho, você plantar uma árvore e você escrever um livro. Talvez fazer uns vídeos de YouTube também, encare nesse negócio, porque em tese o YouTube vai ficar aí por um bom tempo pelo menos. Mas enfim, eu fico muito tranquilo. Um dia eu vou morrer? Eu vou morrer, beleza. Eu não me preocupo tanto com isso agora. Eu me considero uma pessoa realizada. Se eu morrer, beleza, é chato. Não quero morrer, não estou querendo morrer, não é nada disso. Mas assim, eu entendo, eu consigo encarar os desafios da vida com muita tranquilidade sabendo disso. Talvez uma pessoa que não tenha essa bagagem, não tenha conseguido fazer isso, tenha mais problemas com isso. As pessoas sentem falta justamente quando elas ficam mais velhas, né? Quando são novas, de repente não se preocupam muito com isso,
mas quando são mais velhas sentem falta desse tipo de coisa. Então, assim, eu acho muito triste isso, tá? Eu confesso para vocês que eu fico desapontado com o rumo que a sociedade tá tomando com esse negócio de bebê reborn, coisa e tal. É realmente uma coisa preocupante. E mais ainda é ver político fazendo isso aqui, ó. Olha só a justificativa que o cara escreveu. O nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher. E não é diferente para as mamães reborn. Cara, é diferente. A mamãe reborn, ela tá comprando uma boneca. No dia que ela enjoar da boneca ou do boneco, ela joga fora, guarda numa caixa e acabou. Não é a mesma coisa que uma criança. Porém, os seus filhos são enviados por cegonhas, que esse nome é conferido às artesãs que customizam as bonecas para se parecerem com bebês reais. Então, deixa eu explicar para vocês. É um bebê, tá? É um pedaço de borracha que, né, já parece muito com o ser humano, é muito realista. E aí as cegonhas são artesãs que dão um toquezinho. Por quê? Porque o bebê é feito em fábrica, tá? Tem uma fábrica que produz esse tipo de bebê em linha de montagem, né? E aí a artesã vai lá e bota um negocinho aqui, um negocinho ali para ficar diferente um pouquinho o seu bebê reborn, coisa e tal. É isso. É isso. Os reborns são bebês extremamente realistas, fabricados não são fabricados artesanalmente por cegonha, são fabricados em fábricas. A cegonha, ela faz ali uma customização, ali uma alteração, né? Enfim, a arte da cegonha reborn também tem sido utilizada em vários países. Esse problema realmente não é um problema brasileiro, não é um problema do Rio de Janeiro, não é um problema do Brasil, é um problema em um monte de lugares, infelizmente, né? E é isso daí. Essa é a situação. Eu não consigo deixar de ficar decepcionado com isso. Espero que o mundo melhore. Eu tenho fé na humanidade. Eu acho que o mundo vai melhorar em algum momento.